Então vamos para a dúvida da Amanda. Bom dia, professor. Bom dia, Amanda. Agora melhorou. Melhorou? Então, a minha dúvida, na verdade, ela não é sobre esse assunto que estava citando, mas é sobre o lote que eu escolhi. O lote que eu escolhi, ele está na EQS 202/203 Sul, e atualmente ele tem um uso como lazer e esporte, né? Ele tem uma quadra de esporte, mas pelo PPCub, ele está considerado numa área de incidência para alteração de uso pela autorrogonerosa. E eu queria confirmar se eu estou fazendo essa análise certa para não precisar trocar o lote, essas coisas. Ok. Você já fez a análise da legislação da auto-organosa, da UNAUT? Fiz. E a legislação está permitindo para a alteração de uso o qual você está querendo destinar? Então, tem o uso que vai ter, um deles é permitido e o outro não. Só que eu não encontrei falando sobre o outro uso, que no caso seria escritórios, que vai ser público. É qual mesmo? É QS 202, 203? Isso. Uhum. O ideal é que você lesse toda a legislação. Aqui fala que é um deck, né? Cadê o deck? Esse é de aparição. Aí é NGB também, né? Uma NGB. Onde você encontrou que é permitido a ONAUT, a alteração de uso? Na CEDU, onde tem todos os anexos do PPCub, aí tem um anexo da incidência. Não, mas aí PPCub não é aprovado, né? A gente não considera porque não é Não, vigente. mas aí no caso, a minha orientadora ela pediu para utilizar o PPCub como legislação. Então, por isso Tá que bom. eu fiz a análise com base nisso. Então vamos à análise mais factual. Só vou desligar o seu microfone, Amanda, porque está um Tá. ruído aí de fundo. Então, o que acontece? O uso do PPCub, ok, o orientador que sugere. E aí, no caso, o percurso que a Amanda está sugerindo ser feito é a gente observar uma legislação que ainda não é vigente e depois alterar a legislação que não está vigente. Será que não é relativizar demais essa legislação, né? Será que não é praticamente a gente falar, então vou seguir legislação nenhuma? Do ponto de vista, uma interpretação dos fatos, pode ser encarado como isso, não é? Porque, poxa, a legislação ainda está sendo discutida, ainda está sendo pensada, formulada. E aí, antes mesmo de ela ser aprovada, a gente já sugere uma alteração, embora seja um direito do proprietário de fazer a aplicação da UNAUT, não é? Amanda, me responde uma dúvida para a aplicação da UNAUT especificamente. É um terreno público ou ele é privado? Público. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu entrar na UNAUT especificamente. Isso aqui é da nota técnica. O que a gente tem que olhar, primeiro, a gente tem que olhar para a UNAUT e analisar se o poder público está autorizado a utilizá-la. As outorgas, as duas, tanto a de direito de construir quanto a de alteração de uso, elas são opções para o agente privado.
porque ele vai pagar, ele vai poder construir mais ou alterar o uso mediante o pagamento dessa alteração que ele está fazendo, desde que autorizado na legislação. Essa é a prerrogativa dessa legislação. Concorda que não faz muito sentido o poder público pagar para si mesmo a alteração de uso? Né? Assim, o recurso ele vai se deslocar de um, de um, de uma área do orçamento para o outro, né? Geralmente existe ali parte do recurso para a urbanização, enfim, às vezes até de alguma empresa pública, e esse recurso vai ser revertido para o fundo de urbanização, que aí é controlado pelo conselho, que vai então aplicar para fazer melhorias urbanas. Ok, então isso já está ali, também já é um propósito. Mas, ainda assim, é dinheiro público. Em tese, por isso teria que olhar a própria lei do Distrito Federal, porque eu nunca pesquisei sobre isso especificamente, para saber se está autorizado o poder público fazer essa movimentação. Porque o Estatuto da Cidade, ele não deixa claro se o poder público pode ou não pode. O instrumento tem sido aplicado para o agente privado. Em tese, o poder público, se ele tem um terreno público e ele faz um planejamento de que ali vai ter tal equipamento, e não é tal equipamento que ele vai construir. Ele não costuma mudar. E se ele precisar mudar, porque às vezes essa previsão é muito antiga, né? Como o próprio Distrito Federal, no caso Plano Piloto especificamente, que é o seu. Foi previsto, por exemplo, há 20 anos atrás que ia construir uma escola tal aqui. E aí, depois dos 20 anos, não foi construído e hoje em dia não precisa mais desse equipamento, porque não faz mais sentido na condição da atualidade. E aí, aí sim, o poder público vai lá e sugere a alteração. Mas não precisa pagar a Unaut. Não precisa pagar exatamente porque ele é o que promove a alteração. Então, se for uma alteração de grande porte, ele vai convocar uma audiência, vai submeter o processo ao conselho, e essa alteração vai ser feita, se necessário, às vezes depende da legislação, do plano diretor em especial. Se for possível o próprio conselho alterar, já alterou, acabou. Se não, vai para a Câmara fazer essa alteração. Não precisaria pagar, né? Mesmo porque fica incoerente o poder público pagar para si mesmo esse recurso. É como se imagine eu privado, eu paguei para o dinheiro voltar para mim imediatamente no mesmo valor, não tem juros, não tem nada, né? Não faz muito sentido. Bom, então em tese, se o poder público quer alterar, ele altera sem a necessidade de usar um instrumento. Só que, aí como eu disse, análise dos fatos aqui. A gente está discutindo uma legislação que, embora esteja meio arrastada, é isso, acho a melhor definição do que o PPCub. Desde 2014 nós estamos discutindo ele, né? Então, embora seja uma legislação arrastada, que pode ser que já esteja entrando em uma obsolescência, ainda assim é a forma mais atual do discurso do que é pensado para equipamentos e usos do solo no Distrito Federal. Não é? E aí, se a gente vai lá e altera o que estava previsto como o objetivo principal, né, o ideal, então, assim, para que existiu essa discussão toda, né? Do que é. E não sei se vocês acompanham a alteração de uso, quer dizer, a revisão dos planos diretores. A revisão dos planos diretores é uma revisão muito atenciosa, por vezes lote a lote, analisando caso a caso, né? Como vocês fizeram em Planejamento 2, né? Vocês não foram analisando o contorno de cada lote para saber se ele era melhor ser uma zona, se era outra zona, quais seriam os usos pensados para ele. E aí, quando o arquiteto do edifício vai fazer o edifício, o ideal é que ele destine aquele imóvel para o qual foi pensado. Porque o arquiteto do edifício não tem a noção do todo, da escala da cidade como um todo. E nem precisa, ele precisa se concentrar ali, do lote para dentro, né? E poucas relações de acesso, muitas vezes. Essa relação com a escala macro da metrópole, quem faz é o planejador urbano. E ele já fez, ele já cumpriu seu trabalho. Disse que o uso era tal, né? Mas também pode alterar mediante pagamento. Mas assim, geralmente a alteração de uso, a outorga, seja direito ou alteração de uso, ela funciona assim. O ideal é que fosse X. Pode ser que se você botar X mais Y, também fique bom, mas o ideal era X. Né?
Porque se x mais y fosse o ideal, ele já colocaria x mais y, não precisaria colocar x com a opção de colocar o y, né? Funciona mais ou menos isso, né? E vocês sabem muito bem que vocês fizeram no semestre passado. Imagina, vocês fizeram todo o plano no semestre passado, todo aquele planejamento. Se não me engano, a gente estava ali na região da estrutural, ao longo da via estrutural, né? E depois vem o proprietário e fala: eu não quero seguir, vou botar aqui outra coisa, né? E vou pagar por isso. Acabou o seu planejamento como um todo, né? Bom, então eu sugiro não alterar o uso. Tendo a opção de alteração e você querendo fazer essa opção de alteração, então percorrer toda a legislação, e a gente pode fazer ao longo do semestre. Mas a sua colocação ela é interessante. Mas, professor, e se eu chegar no final do semestre e descobrir que não é possível fazer essa alteração? Não é ter uma inviabilidade técnica ou jurídica? Aí você tem que mudar de terreno. Então seria talvez interessante fazer um percurso rápido, agora, essa semana, para você descobrir se a lei vai realmente alterar ou não, e ao longo do semestre a gente vai detalhando como essa alteração pode acontecer, se você quer alterar o uso de fato. Se não, dá uma olhadinha em qual é a legislação vigente. Porque pode ser que a legislação vigente já contemple o que você está pensando, não é? Eu abri aqui a NGB 2989, que se não me engano é vigente, fala que é ensino de primeiro grau com escola-parque, não é? Agora, o que é uma escola-parque? Escola-parque é um dos usos educacionais mais flexíveis que nós temos, né? Será que já não contempla o, o, o que você pretende dentro de uma escola-parque? Né? Talvez sim. Ah, é pro lote B? Entendi. E pro lote A é qual? Clube de vizinhança, esporte, escola de formação. O clube de vizinhança também é bem flexível, né? Acho que é mais flexível ainda do que escola-parque. O que é um clube de vizinhança? Né? Pode ter qualquer coisa dentro de um clube de vizinhança. Pode ter comércio, pode ter qualquer coisa. Então, talvez, suspeito que a NGB seja mais flexível para você. A legislação vigente pode ser até mais flexível sem a necessidade de alteração de uso, né? Talvez. Então, dá uma olhadinha, porque no caso específico do Distrito Federal, o plano piloto, ele é mais... A legislação vigente, essas NGBs, DECs e todos, elas são assim, sem especificidade. E aí essa falta de especificidade permite a gente fazer uma interpretação mais conveniente para a gente, né? Bom, então só dar uma olhadinha para a gente. A intenção agora foi abrir o leque de possibilidades, né? Abrir o leque e agora a gente escolhe um para seguir como caminho.